Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos em uma jornada fascinante, desvendando os mistérios da programação. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, aula 4 de PHP. Nessa aula nós vamos ver estruturas de controle, o if e o while, ou seja, uma estrutura de repetição e uma estrutura de condição. Vamos lá então. A primeira é a estrutura condicional, que é o comando if. Para que serve ele? Ele permite executar comandos do bloco com base em alguns testes feitos durante a execução. O que são esses testes? É a condição para ele executar ou o lado verdadeiro ou o lado falso. Sintaxe dele. Então, eu tenho if, condição, que é o teste que ele faz, usando os operadores relacionais, né? E se for verdadeiro, ele vai para o primeiro bloco. Bloco de comando se abre com uma chave, dentro de uma estrutura de controle. Coloco os comandos dentro do início e do fim dessa chave. Então, primeira coisa, início e fim de chave. E agora sim, o que ele tem que executar são os comandos dentro da estrutura. Lembrando que estruturas de controle não tem ponto e vírgula, é somente nos comandos, ok? Bom, esse seria, quando se fala de comandos, seria os blocos dos comandos que ele tem que executar caso a condição seja verdadeira. Então, o que ele está perguntando? Se essa condição for verdadeira, então eu faço o que está dentro desse bloco aqui, do início e fim de chaves. Mesmo que seja um comando, seria bom colocar início e fim de chaves para não esquecer. Pela regra da programação, um if, se eu tiver somente um comando, se eu tiver somente uma linha dentro do if, eu não precisaria colocar abre e fecha chaves. Como nós utilizamos, na maioria das vezes, vários comandos, então pode-se colocar sempre abertura e fechamento de chaves, mesmo para um comando, para não esquecer quando tiver uma quantidade maior a ser executada, tá? O outro seria um outro parâmetro da estrutura condicional, que é o else. É o caso contrário daquela condição que você está validando. Então, como que funcionaria? If, condição. Então, eu validaria aqui. Se essa condição minha for verdadeira, eu vou fazer o que está dentro de comandos. Se não, agora é o else. Então, se essa condição não é verdadeira, então eu não executo esse. Eu executo o lado falso, que é o else. E lembra que o else também, qualquer parte da estrutura, você tem que ter início e fim de bloco. Ok? Dentro da estrutura ainda condicional, existe um outro parâmetro, que é o else if. Parecido com o else, mas ele tem uma condição contrária com pergunta. Então, por exemplo, sempre toda estrutura condicional obrigatoriamente começa com if, tá? Esses else, if e else são parâmetros opcionais. Você vai colocar se precisar dentro da sua lógica. Agora, eu vou validar o seguinte. Se a condição for verdadeira que eu estou validando, executo os comandos. Se não, agora uma condição contrária. Se não, será que não é a outra condição? Então é um else if, se não se. Então nós poderíamos interpretar da seguinte forma. Será que não tem uma outra condição? Então, se for verdadeiro, eu executo. Se não, será que essa condição é verdadeira? Se sim, comandos, sempre com abertura de chaves. E aí ele executa essa opção aqui. Se não for nem essa condição e nem essa, então se as duas forem falsas,
Então, se não, eu executo essa aqui. Então, seria assim. Vamos supor. O operador é uma adição, eu somo. Se não, será que não é, por exemplo, uma subtração? Eu subtraio. Se não for nem adição nem subtração, eu poderia pôr opção inválida, operador inválido. Então é quando exclui os dois são falsos, e o que sobra então, se não é nada disso, eu coloco aqui a condição do se não dos ifs. Uma dica, né, para não esquecer. É permitido inserir diversos else if. Eu posso ter N blocos de else if. Mas else é somente um. Por estrutura if. Então, cada vez que eu abrir um if, eu posso pôr vários else if, se necessário. Else só pode um se precisar. Então, se eu precisar mais do que um else, vamos dizer assim, eu coloco else if. Então, é uma condição contrária. Então, se eu não tenho condição contrária, é só o contrário da primeira validação, então o else ele entra. Só pode um por estrutura if. Um exemplo aqui, por exemplo, A é maior que B? Se sim, o maior é A. Guardei na variável maior. Essa é uma condição, é uma validação de uma condição só. Eu não tenho else, não tenho nada. Um outro exemplo. Se A for maior que B, o maior é A. Se não, o maior é B. Ou seja, eu tenho uma condição contrária. Eu precisaria, nesse caso aqui, por exemplo, no primeiro eu só quero saber quem é maior. No segundo, só quando A for maior. No segundo, eu quero saber quem é o maior, se é o A ou se é o B, nesse caso aqui. Agora, se eu quero uma estrutura mais completa, eu usaria o else if. Então aqui, ó, eu tenho a expressão 1. Se isso for verdadeiro, comandos do 1. Se não, comandos do 2. Se a expressão 2 for verdadeira. Se não, com a expressão 3 é verdadeira, executo o comando 3. E se não for nenhuma das três, executo o comando 4. Posso ter uma outra forma de se colocar. Um if dentro do outro. Então a gente chama ele de if encadeado. O que significa? Que eu abro o primeiro if e eu não tenho mais else if desse jeito. Por quê? Quando eu executo else if junto, na mesma linha, ele está validando esse. Se não é, ele entra nesse. Se não for, ele entra nesse e assim sucessivamente. São bloquinhos. Nesse caso, ele faz diferente. Se essa expressão for verdadeira, comando 1. Se ela não for verdadeira, ele entra no else e dentro dele eu tenho uma outra estrutura. É a expressão 2, eu tenho um outro if separado, que é diferente dessa execução. Se não, será que não é esse? Comando 2. Se não, será que não é esse? Comando 3. Se não for nenhum deles, else, comando 4. Se me perguntar qual seria a forma mais rápida de executar a mesma coisa entre esses dois, o vermelho aqui, o exemplo em vermelho, é muito mais rápido que esse. Porque quando ele já entra, ele valida. Ele executa e sai fora. Aqui, ele valida. Se não, ele executa de novo e valida. Verifica. Então, ele tem que entrar em várias estruturas para ele executar. Então, essa forma, para esse tipo de validação, seria muito mais rápido. Outro exemplo. Se A for maior que 10, variável A é maior que 10. Mensagem. Se A for menor que 10, olha só, else if. Então a variável A é menor que 10. E um else?
Então, eu tive que validar todas as opções entre maior, menor ou igual. Então, o que quer dizer isso? Eu validei se o A é maior. Se for, variável, A é maior que 10. Acabou, sai fora do if. Se o A não é maior que 10, então se não C, será que A não é menor que 10? Se for, A é menor que 10. Não é menor que 10. Se não é maior e não é menor, então se não é nada disso, ele é igual. Ele não tem outra opção. Poderia pôr else if A igual a 10? Sim. Mas ficaria redundante, repetitivo. Por quê? Porque se ele não é maior e não é menor, ele só pode ser igual. Então é a opção que sobra. Só tem 3 validações. Então se torna isso mais rápido. Ao invés dele ir para o lado contrário da anterior e validar se ele é igual, sendo que se ele não é isso, ele só pode ser igual. Tá? Isso é termos de lógica só. Mas pode colocar o else if se achar necessário. Bom, estrutura condicional ainda, mas tem um outro tipo de estrutura, que é o switch case. Switch case, ele faz a mesma coisa conceitualmente. É uma estrutura condicional. Só que ele tem uma forma de execução e um detalhe dentro das condições. Bom, o switch case atua de maneira semelhante a uma série de comandos if, na mesma expressão. Por quê? Porque no switch case, eu vou mostrar que você define a variável uma vez só. Depois você só faz a validação do conteúdo dela. Frequentemente, o programador pode querer comparar uma variável com diversos valores e executar um código diferente a depender de qual valor é igual ao da variável. Basicamente, a mesma coisa, só que ele funciona um pouquinho diferente. Essa é a restrição. O if, você pode usar qualquer tipo de dados, qualquer tipagem. Quando isso for necessário, deve-se usar o comando switch. Lembre-se que a estrutura switch é utilizada para validar valores inteiros e caracteres, ou seja, int e string, respectivamente. Quero um número real, né? Um número double, quero um valor lógico. Ele não aceita, tá? Ele dá erro, ok? Bom, condicional ainda switch case. A sintaxe dele, variável, né? Então switch seria um chaveador, entre parênteses, não pode esquecer isso, abre chave, e aí você vai validar somente o valor. Então, por exemplo, se fosse aquele exemplo do maior e menor, switch A, caso for maior, né? Na verdade, ele não aceita operadores relacionais. Então, a variável tem que ser inteira. Variável, caso 10, ou seja, se é valor igual a 10, faz alguma coisa. Para que serve esse break? E esse default? Lembra que o if, ele tem os else if. Então, o switch seria como se fosse o if, mas colocando a variável só. O validador seria os case. Então, aqui seria os else if que tem lá. Caso a variável seja o valor tal, faz isso e dá uma quebra. Por que quebra? Para ele não continuar. O break, ele quebra esse case aqui, ó, a opção. Você está dizendo para ele que tudo que ele vai executar dentro do case estão aqui, nos comandos. Quando ele finalizar o último comando, ele quebra, ou seja, ele sai fora do if, para não executar aqui. O default seria o else do if. Dentro do case, do switch case, seria a palavra default. Mesma coisa lá. É permitido inserir diversos cases, vários como se fossem else ifs. Mas o else, que é o default aqui dentro, é somente um por estrutura de switch. Ok? Um exemplo. Switch i. Caso for 0, i é igual a 0. Caso for 1, i é igual a 1. Então ele é um número inteiro. Eu colocaria uma vez só a variável, que
seria um interruptorzinho, e ele vai chaveando, verificando qual caso, qual valor que é aceitável. Um outro aqui exemplo, usando o default. Caso é 0 igual a 0, caso for 1 igual a 1, se não for nem 0 nem 1. Então, default, número inválido. Seria como se fosse o nosso else. Ok? Ele é bem simples também. Só tem que ficar de olho e lembrar a tipagem, tá? Ele não valida todas as tipagens, igual o if. Repetição, while e do while. O while é um comando de repetição, que quer dizer o loop, o laço, que é o mais simples, né? Ele valida uma condição e executa um comando ou bloco de comandos até que a condição validada seja falsa. Assim como o if, né? E o while também possui duas sintaxes, tá? Duas. Que pode entrar como alternativa. Primeiro, o while. Então, enquanto a condição for verdadeira, o que ele faz? Chaves novamente, bloquinho. Enquanto a condição for verdadeira, ele vai repetir os comandos, ele vai ficar rodando aqui dentro. Dependendo da condição, se for um contador, eu preciso pôr o incremento ou o decremento, se ele vai somar ou se ele vai subtrair. Uma outra forma de se fazer a repetição é utilizando o do while. A única diferença entre os dois é que neste aqui a condição vem primeiro. Então, enquanto a condição for verdadeira, eu vou executar o que está dentro. Esse aqui é o inverso. Ele está dizendo assim, faça o quê? Execute os comandos, se tem incremento ou decremento, e depois ele valida a condição. Então, a diferença é que esse, primeiro ele valida para poder repetir. Esse, primeiro ele faz a primeira vez. E aí ele valida para ver se ele continua repetindo ou não. Então, a diferença é essa. Existe regra para usar um ou outro? Não. Depende da lógica. Se você precisa validar antes de começar a repetir, você vai usar o while. Se você precisa que ele faça a primeira vez e depois ele valida se vai continuar ou não, usa o do while, ok? Bom, um exemplo dele aqui. I está valendo 1, então ele começa fora dele. Se enquanto o i for menor ou igual a 10, ele vai ficar mostrando o valor de i. Então, olha só, i vale 1, 1 é menor que 10, é verdadeiro, ele mostra o valor de i, e aqui ele tem o contador, o incremento, i mais mais. Então, ele vai para o próximo, vai para 2, ele volta. 2 continua menor que 10? Sim, verdadeiro, ele volta. Quando ele chegar a 10, ele volta. 10 é menor que 10? Não é, mas ele é igual, então é verdadeiro ainda. Ele executa o eco. Quando ele vai para 11, aí sim ele valida que não é menor nem igual, então ele para de repetir, tá? A mesma coisa com o do while. Faça enquanto for menor que 10. Então, primeiro ele vai executar o i. Então ele vai mostrar 0. Depois ele soma mais 1 e vem aqui. Então, 0, ele mostrou 0, contou mais 1, ele está verificando se 1 é menor que 10. É verdadeiro? Ele volta. Quando ele for valer igual a 10, 10 não é menor que 10. Aí ele para de repetir. Então, a diferença, aqui ele só vai fazer isso se a condição for verdadeira já no início. Aqui, desse lado do while, primeiro ele executa, para depois ele validar se continua ou não. Bom,
outra estrutura de repetição. Igual o if, né? Que tem if e switch case. Aqui nós temos o while do while, que são basicamente o mesmo, e o for. O for, esse aqui, ele diz que o tipo é mais complexo. Por quê? Porque você vai fazer tudo, todo o início, condição, incremento em uma linha só, dentro dele. Então, como que funcionaria isso? Eu tenho o for, e aí eu tenho, olha, aquele início do while, que era i igual a 1, fora dele, depois tem o while, agora é tudo junto. For, eu tenho primeiro parâmetro, o início, com quanto ele começa, separado por ponto e vírgula, a condição dele, para ele parar, separado por ponto e vírgula, e se ele vai incrementar ou decrementar, ele vai para mais ou para menos, o contador. Lembrando da chave, e aí eu tenho a estrutura, e aí os comandos que vão repetir dentro dele. Então a diferença, esse complexo que ele fala, que não é difícil, mas eu tenho que lembrar que todos os parâmetros, os componentes da repetição, ele tem que estar juntos dentro dos comandos, dentro do for, tá? As três expressões que ficam entre parênteses têm as seguintes finalidades, para não esquecer. Inicialização, comando ou sequência de comandos a serem realizados antes do início do laço. Por quanto a variável vai começar, por exemplo. Serve para inicializar variáveis. Condição é aquela expressão booleana que se define se os comandos estão dentro do laço, ou seja, se ele vai retornar verdadeiro ou não, tá? Verdadeiro ou falso. E o incremento ou decremento, que é aquele no final para saber se você vai somar, se você tem uma sequência ascendente, somando de 1 em 1, 2 em 2 ou mais, ou se vai ser decremento, uma sequência descendente, menos 1, menos 2, menos o tanto que for necessário. Como exemplo, eu tenho um for, olha lá, início, for começa com 1, enquanto, o i começa com 1, enquanto o i for menor ou igual a 10, ele vai executar. Então, como que funciona dentro da execução do comando? Ele entra primeiro no início, i é igual a 1. Aí ele vem para cá, para a condição. Ele valida se o i é verdadeiro ou falso. Se o valor de i é verdadeiro, faz o comando, chega no final dele, ele vem para cá agora, para o contador. Então ele conta mais 1, então i passa a valer 2, e aí ele volta para a condição. 2 é menor ou igual a 10? Ou a condição continua verdadeira? Sim. Repete o comando, chega no final do for, ele volta. Então ele fica preso entre o contador e a condição. Soma, valida. É verdadeiro? Executa. Soma, valida. Até chegar no final. Por exemplo, o i está valendo 10. 10 é igual, executa o comando, chegou no final, ele volta. 10 mais 1 dá 11, ele volta a perguntar, 11 é menor ou igual a 10? Falso. Se é falso, ele para de executar e continua aqui, ele sai fora do for. Então é assim que funciona o for. Isso para positivo, para incremento, agora para decremento. Não podemos esquecer que o decremento eu tenho que inverter a condição. Se aqui é para fazer enquanto ele é menor que 10, eu estou incrementando, eu estou subindo, ascendendo. Quando é menos, para fazer ele de forma descendente, muitas pessoas esquecem o início e o validador. Então ele vai começar, aqui é de 1 a 10, aqui é de 10 até 1. Então ele vai começar valendo 10 agora e vai ver se o i continua maior ou igual a 1, que é o mínimo dele. Se ele é maior, ele mostra. Tira 1, ou seja, 9, continua maior, ele mostra.
até ele chegar a 1. 1 é igual, ele mostra. Quando ir 1 menos 1, dá 0. 0 é maior ou igual a 1? Não. Então ele para e sai fora do for, tá? Não podemos esquecer isso, ok? Agora vamos realizar alguns testes usando as estruturas que nós vimos agora. Então vamos lá. Criar uma variável, um valor de 10. E eu quero saber, né? Quero validar se essa variável ela é par ou ímpar, mas ela tem que me dar uma mensagem. Então eu vou colocar o if se o valor de 10, lembra que o resto da divisão é o símbolo de porcentagem. Então, se o resto da divisão dessa variável for igual a 0, que pela regra da matemática diz todo número divisível por 2, se der resto 0, é par, diferente, é ímpar. Então, se o resto dessa divisão por 2 der 0, vamos colocar a abertura de chaves, que é o bloco, e vou dar um eco aqui. Se for 0, o valor de A é par. Se não, bom, se ele não for igual a 0, só pode ser diferente. Então, eu não preciso pôr um else if. Se não é 0, então eco o valor de A é ímpar. Será que funciona? Vamos ver aqui. Vou atualizar. Olha lá, o valor é par. E se eu mudar para 11? Se eu mudar para 11, o valor é ímpar. Ou seja, ele está validando as duas condições. Vamos pensar, continuando aqui. Ó, né? Vou deixar aqui o código, vou dar um salto de linha aqui. 2. Agora vamos validar o seguinte. Se agora eu quero saber as operações matemáticas. Então, vamos pensar assim. Eu tenho o valor de N1 valendo 3 e o valor de N2 valendo 6. E aí eu vou fazer o validador usando o if. Caso, né, nesse caso, se a condição, né, do operador, que eu não coloquei aqui, né, vou chamar ela de OP, e aqui é o sinalzinho de mais. Caso, agora sim, caso o meu operador for igual à adição, então o que ele faz? Soma, ou melhor, resultado é igual, já que é soma, N1 mais N2. E lá no final, eu vou dar um eco na variável resultado. Agora, eu preciso criar, né, a variável resultado igual a 0 inicialmente. Pronto. Se for uma soma, é essa. Agora, e se não? Agora que eu penso no else if. Se não for soma, será que não é subtração? Então, se eu tenho essa pergunta, eu vou colocar um else if validando se meu operador não é igual ao sinalzinho de menos. Subtração. E se for, mesma coisa, resultado é igual a N1 menos N2.
Bom, se não for nem soma nem subtração, outro else if. Por quê? Porque pode ser que ele seja uma multiplicação. E aí nós vamos colocar a multiplicação. Olha lá. Se eu quero validar as 4 operações, então, de novo, else if, se o operador, se a operação não é uma divisão. Se for, eu faço a divisão e mostro o resultado. Vamos realizar o teste agora. Eu tenho aqui, nesse caso, olha lá, deu 9. Ou seja, 6 mais 3. Se eu colocar asterisco, observa que ele vai vir aqui e ver se é a soma. Se não for, ele vai ver se é a subtração. Quando ele chegar na multiplicação, ele faz e não vê mais o else. Olha lá. 18, ou seja, 3 e 6. E se eu colocar um operador que não existe? Eu não validei. Olha lá, ele me retorna 0, porque o resultado não tem. O que seria bom aqui? Else, se não for nenhum dos operadores. Operador inválido. Para eu saber. Então, aqui agora, como eu tenho uma mensagem, né? Aquele BR, eu vou pôr aqui na frente. O número não sai junto com o texto. Olha lá. Operador inválido. Porque ele não foi contemplado aqui, ele não foi analisado. Qualquer um que eu colocar aqui dentro do que eu defini, olha lá, dividiu 3 por 6. Então ele sempre vai validar. Ok? Um outro caso seria usar o switch. Switch, eu vou usar os mesmos contexto, o mesmo contexto aqui, tá? Switch, eu quero ver o operador. Então, switch, operador. Ok. Case, caso for sinalzinho de mais, lembra que eu posso utilizar caractere ou número inteiro. Então, se for case números iguais, eu vou somar. Como eu tenho vários, se for menos, menos. Se não, multiplicação. Se não, divisão. Olha só. E aqui seria o nossa mensagem. Só que aí não é case mais, né? O nosso default. Pronto. Que seria se não for nenhum deles aqui. E vou exibir fora do switch case o echo. Resultado. Vou zerar ele aqui de novo para não misturar com o de cima.
Resultado igual a zero. Uma coisa que, né, não podemos esquecer, break. Para ele executar, quebrar aqui e ir lá para o final. Senão ele não vai. Ok? Break. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ó, os dois valores têm que ser iguais, que eu estou usando o mesmo número. Ó, eu só esqueci aqui de dar um BR. Para ele separar. Então, ó, os dois iguais. Se eu colocar que é uma multiplicação, os dois iguais. Por quê? Porque o if funciona igual ao switch case. A única diferença são os valores que ele está validando aqui. Tá? Então, usei no if, else, else. E o switch case, que seria aqui, os else ifs, que são os case, e o else, que seria o default. Ok? E agora, por último, mas não menos importante, a estrutura de repetição. Lembra, nós vamos fazer um contador tanto com o while quanto com o for. Então, eu vou colocar aqui uma variável chamada contador. Começa com o contador, vai entrar no while e falar o seguinte: contador é menor ou igual a 10. Se isso for verdade, mostro o contador. Vou dar um eco para ele pular de linha, para não ficar tudo junto. Um eco de BR. E vou falar para ele o seguinte: contador mais. Me desculpe pelo soluço aqui, tem hora que falha. Bom, ele está exibindo. Então, salvei. Ah lá, de 1 a 10. E se eu colocar agora ele negativo? Ó, eu começo com o número maior e eu tenho que inverter face enquanto ele for maior ou igual a 1, para ele poder fazer o número regressivo. E eu tenho que mudar aqui menos. Então aqui, um eco no BR 2, para ele em cima ele conta de 1 a 10, embaixo de 10 a 1. Então, ó, 1 a 10 crescente, 10 até 1 decrescente. Tá? A mesma coisa com o for. Para a gente não perder a sequência, eu vou colocar aqui no meio. O for para o crescente. Então, ó, o contador estava fora. Agora, o meu contador, ó, ele vai dentro. Ele começa com 1, ponto e vírgula, contador menor ou igual a 10, ponto e vírgula, e o contador na ordem crescente, mais. O que ele tem que exibir? Só isso aqui. O contador não, porque agora ele faz parte aqui, tá? Então, ó, ele está fazendo a contagem de 1 a 10. Então, aqui agora, ó, ele vai ter que mostrar duas vezes de 1 a 10. Um com o while e um com o for.
Então, se eu executar aqui, ó, esse primeiro, o while, esse segundo, o for. Mesma coisa, fazendo o decrescente. Como que é o decrescente? Começa com 10, igualzinho aqui. Maior ou igual a 1. E contador negativo. De novo. While, for, crescente. While, for, decrescente. Então, nós conseguimos ver aqui todas as opções para nós executarmos toda a estrutura de controle. Bom, espero que tenham gostado dessa aula, entendido sobre a estrutura de controle. As estruturas nós utilizamos muito dentro do sistema. É uma dos comandos que mais se utiliza, tá? Não só o if quanto o for, o while. Lógico, depende do que se está desenvolvendo, mas as estruturas são extremamente importantes. E lembrando que não tem ponto e vírgula nas estruturas, é só nos comandos, ok? Bom, deixe seu like, coloque nos comentários o que achou da aula, se tem alguma dúvida, compartilhe, não deixe de se inscrever em nosso canal, para ele continuar crescendo e vocês não perderem nenhuma novidade. Lembra? Agora vocês têm mais instruções para executar. Estão desenvolvendo? Ainda não? Bora começar. Até a próxima aula. Um abraço. Olá, pessoal! Deixe seu like e inscreva-se neste canal. Compartilhe. Isso ajuda muito a fortalecer o meu canal. Clique no sininho. Nos vemos na próxima.